Desejo à congregação Shalom, Shalom, irmão Valdo, Shalom, a irmã Leda, Shalom, a irmã Tânia, Shalom a todos vocês que encontram aqui nesse ao cair da tarde, início de lua cheia. Ela está muito bonita ali nos altos. Eu vim contemplando ela agora no automóvel. Está muito bonita a lua do Altíssimo e também o sol que se pôs agora também. A gente teve a grandiosa oportunidade de assistir o sol se pondo, né? Hoje nós vamos tratar da 18ª porção semanal da Torá, chamada Mishpatim. Mishpatim significa julgamentos. É uma porção extremamente exigente que existe na Torá. Essa porção ela vai falar de leis, códigos civis, vai tratar do juízo, né, do povo do Altíssimo sobre as nações, sobre o seu próprio medot, caráter, né? E certamente o Eterno vai trabalhar fortemente esta noite aqui, causando julgamentos, né? A gente vai tratar disso. Espero que as almas do Altíssimo estejam sensatas, bem. Espero que hoje foi um dia excelente para todos. Para mim foi maravilhoso. Eu trabalhei, né, bastante, até às 2 e pouca da tarde. E o Eterno ele vai trabalhar fortemente aqui com essa porção, uma porção que causa mérito ao seu povo. Ela vai tratar de, deixa-me ver aqui, diversas leis civis, são estatutos que o Eterno propõe. O Eterno vai causar proteção às mulheres, né, também aqui nesse Passuk, nesse Pérec. O Eterno vai tratar no 22 de outras leis civis, como também a imoralidade, a idolatria. Vamos falar também contra a lei contra a falsidade, contra a injustiça, que existe muito aqui nesse mundo, né? O Eterno vai tratar do ano do jubileu, vai tratar das 3 festas, e o Criador vai tratar com o sumo sacerdote no Monte Sinai. A gente vai estar tratando desses temas, tá? É bom entendermos que nós estamos tendo uma ascensão espiritual e física também. Não é notável, as nações não conseguem notar a ascensão do povo, mas nós percebemos um pouco, né? Quando a gente se santifica ao ponto e a gente consegue entender que estamos tendo ascensão, nós estamos crescendo espiritualmente e fisicamente também, tá? É um momento muito sério da humanidade, tá? O Eterno vai tratar esse Tikkun aqui de uma forma extremamente séria hoje, tá? E a gente vai fazer a tefilá de abertura dessa sessão magnífica. Esta sessão, ela é a própria vida nossa, tá? A nossa vida, irmão Valdo, ela está contida nos julgamentos, tá? Nas abadias, nós aprendemos que não é legal julgar, né? As abadias dizem assim: nós não podemos julgar ninguém, né? Só Zeus que julga, não é assim que é a linguagem lá? Então nas abadias não existe leis e julgamentos, só existe querer receber, mas não tem o doar, não tem como entender o doar e o receber, mas eles só querem receber do Altíssimo e das pessoas. Eles têm um prisma de só querer levar vantagem, mas nunca dar a vantagem ao próximo, mas só querer a vantagem. Então, as abadias, elas têm vamos dizer, uma esquizofrenia espiritual, né? Ela tem uma demência na mente e descarta o julgamento que o Altíssimo propôs a toda a humanidade.
Seja bem-vindo a todos vocês aqui. Yahweh dos Exércitos, nós estamos muito felizes em estar imbuídas na sua frequência. Vossa Majestade nos abençoe, nos guarde, nos livre de todos os males, que o Senhor possa aferir a nossa Neshama, a nossa alma, a sua verdadeira frequência. Agora entrando, Terrelim 81.3, que é a lua cheia nesse momento, a gente está entrando nesse portal magnífico e pedimos a Ti que considere-nos a nossa inclinação, que as pessoas das abadias e do mundo possam nos respeitar, né, e que Vossa Majestade adere ao nosso culto a Ti. A nossa homenagem, o nosso louvor essa noite, Yahweh dos Exércitos, somente a Ti. Pelo mérito de Yeshua HaMashiach, inicia-se a 18ª porção semanal da Torá. Yahushua, seja muito bem-vindo. A sua classificação é uma dádiva aqui dentro dessa casa. Yahushua, fique à vontade, que Vossa Majestade possa aferir e usar quem assim desejares aqui, através do Ruach HaKodesh, o Espírito do Criador. Ó Ruach HaKodesh, que Vossa Eminência possa causar alegria aos corações essa noite. Libertação, gozo, plenitude, riquezas espirituais e físicas. Ó Kadosh Baruch Hu, nesse momento consagrado aqui dessa sessão solene, nós pedimos que purifique-nos dessas alergias, desses calabouços e desses arames energéticos negativos, e nos coloque em plena rayon, em plena vida, em pleno dia. Que a sua estada seja rayon aqui, seja dia plena, hoje, amanhã e sempre. Amém. Amém. Muito bem, sem mais demoras, eu quero que todos abram o Sefer, o rolo de Êxodo 21:1. A gente vai entrar direto, tá? Nesse conceito. Ontem nós tratamos da Haftarah de Emiar 34, do 8 ao 22. Tratamos também do Terrelim 72, Timóteo 2, Passuk 3, né, capítulo 3, sobre o narcisista, né? Nós tratamos ontem aqui. A irmã Leda trouxe a palavra ontem aqui em Apocalipse 22, Isaías 29, e foi magnífico porque o Eterno tratou da consequência dos narcisistas, de pessoas que são frios, calculistas, avarentos, presunçosos, amantes de si mesmos, né? Tem Timóteo, capítulo 3, né? 2 Timóteo, e também estão em 22 de Apocalipse, e também em Isaías 29. E o Altíssimo usou a irmã Leda Eunice de forma eloquente aqui, também com o hino 243, que é magnífico também. O Eterno tratou aqui ontem. E hoje a gente vai direto para a porção Mispatim, e o Eterno vai tratar aí das suas leis, né? Eu vou pegar uma aguinha, tá? E aí é o tempo que vocês desenrolam o rolo da Torá no capítulo 21 de Shemot, conhecido como Êxodos. Bem, bendito é o Altíssimo, Deus do céu e da terra, fonte das águas. Aqui. Quero agradecer ao Altíssimo também
pela dádiva, né, do nosso voto que está sendo cumprido. Amanhã nós vamos estar tratando da Parashá Bo, né? Parashá Bechalá, que ficou pendente. Nós vamos tratar amanhã pelo Facebook. Eu vou estar falando para pagar o nosso voto aqui, porque nas sinagogas não se pode ficar devendo ao Altíssimo uma pregação do sábado passado. Então, se não foi postado, se não foi feito, você tem que fazer e pagar. Nós vamos pagar as 2 porções que não fizemos devido a um enlutado que houve aqui, né, semana retrasada, passada. Nós perdemos o meu irmão, né, o Carlos Alberto Rodrigues da Silva Filho, de abençoada memória, que se elevou agora, hoje está fazendo 15 dias que foi o sepultamento dele. E também da irmã Maria, está fazendo 15 dias hoje, e da irmã Itamira também. Então, devido a esse mecanismo de enlutadas, que nós estamos aqui tristes, né? Devido nós termos perdido 2 irmãs e um irmão, né? E foi muito difícil para mim. Então eu vou estar trazendo amanhã as 2 porções no Facebook, tá bom? Falarei à noite no Facebook as 2 porções, amanhã à noite. Muito bem, aqui o Eterno está trazendo julgamentos. Então a gente falou aqui no início, não sei se estava on ou off, que as nações, elas não têm uma visão de julgamentos positivos. As nações, elas têm uma forma de julgamentos no processo absoluto de caráter negativo. Mas julgamentos é uma proposta da nossa vida aqui na Terra. Nós somos julgadas meio-dia e meia-noite, as nossas almas, pelo sinédrio espiritual, tá? Lá nas abadias, lá na casa da frequência baixa, eles não aferem, não ensinam isso ao povo, porque eles não têm consciência dessa verdade. E nós, hebreias, nossas almas, as nossas mães, os nossos pais, nos ensinaram que os 10 mandamentos do Todo-Poderoso, bendito sejas, é vigente aqui em nossas vidas, né? E os 10 mandamentos é um julgamento que o Altíssimo provocou na nossa medina, na nossa trajetória de vida aqui na Terra, né? E julgamentos, mispatim, é uma frequência vibratória e real para que nós possamos, irmãs e irmãos, obter né? Obter luz, obter a frequência de evolução espiritual aqui na Terra. Uma vez, irmão Val, a gente não aferindo, não praticando o julgamento em tudo que nós fazemos, ouvimos e pensamos, nós saímos, irmãos e irmãs, da frequência de santidade, sabe? E isso causa grandes dores e conflitos na nossa existência aqui. Nós vamos estar tratando dessa porção, tá? Espero que vocês estejam com o coração aberto para receber essa dádiva do Altíssimo. Mas antes de a gente começar a ler e explicar e compreender esse pão delicioso do Altíssimo, eu quero dizer para a congregação que os sábios, as sábias, têm um dizer muito peculiar e correto, dos mais corretos. O que é mais importante aqui na Terra, ainda mais nós que somos crentes ao Todo-Poderoso Altíssimo, o que é mais importante na nossa trajetória de vida aqui é um milagre, é ter a realização de tudo aqui na Terra, tudo que a gente sonha, né, irmão Val? Tudo que a gente quer, as realizações é importante.
O milagre, quando você ora ao Altíssimo, ele lhe concede, é importante? É importante. Mas qual seria, irmã Tânia, a chave mais importante de tudo isso para que nós podemos receber esses milagres, saber que realmente foi o Altíssimo que nos concedeu, né? O que você vê e o que você acha que seria, né, o mais importante em nossas vidas? Além disso, o mais importante, irmã Leda, irmão Valdo, você que está assistindo aí, os vizinhos que estão ouvindo a palavra aqui, é quando você e eu, nós aqui, quando o ser humano, ele tem o poder de se auto-transformar, se auto-anular. Embora muitas pessoas não tenham esse caráter, essa ponte, essa chave, essa forma de elucidar que sou eu que tenho que mudar. Na verdade, quando a gente tem essa consciência de que sou eu que tenho que mudar, me auto-anular, para que a energia de portais que eu desejo possa me autocorrigir, eu ser uma pessoa sã e conseguir adentrar a portais que eu desejo, portais que eu preciso, lugares que têm muito méritos. Então, o mais importante para a mulher hebreia, porque aqui nós não somos judeus, aqui nós não somos judias, nós aqui não somos candoblecistas, nem umbandistas, nós aqui não somos cristianismo de jeito, maneira alguma, nós aqui não somos do hinduísmo, nada disso. Nós aqui somos almas hebreias que escutam o Altíssimo e a gente entende que nós precisamos se transformar através dos julgamentos do Altíssimo para então nós sermos pessoas melhores, nós aferirmos a justiça, nós podemos galgar e alcançar milagres e portais benéficos para a gente ser pessoas melhores. Então, isso é uma filosofia dos sábios do povo hebreu. E eu estou trazendo esse shiur, esse estudo, esse memorial tão peculiar no início aqui da porção, para entender que tudo, irmã Tânia, só muda se nós mudarmos. Em outras palavras, né, irmão Valdo? Se eu não mudar, Tânia, não adianta que eu vou ficar da mesma forma. Vai entrar 2027 agora e eu não vou ter nenhum sinal de evolução, porque eu não quero mudar, irmã Leda. Eu que não quero, eu sou egoísta. Eu sou egocêntrico, eu sou bicudo. Tem que ser o que eu quero. Eu não quero escutar a correção de irmã Leda ou de Valdo. Cláudio, você errou aí, irmão. Vê se você muda. Quando uma pessoa corrige você assim, você fica bicuda. Você não quer mudança. Então, o processo de julgamentos do Altíssimo, ele vai dar início esse ano aqui, porque todos os anos o Altíssimo tem um patamar melhor ou maior da palavra do ano passado, e esse ano a gente começa com essa humildade de entender que através da minha mudança eu posso ser melhor, mais do que até o próprio milagre que a gente tanto busca aqui. Nós viemos aqui vestir uma roupa nova essa noite. Esta noite o Eterno vai nos vestir de vestes novas, brilhantes, revigorantes, de justiça, não é isso, irmão Valdo? De energia, força e poder, de atitude, de que realmente
a energia do Altíssimo é contigo. E isso só podemos ter essa eloquência se a gente der ouvidos ao Criador. Vamos então dar início ao 21, que começa no 2, tá? Observe-se que logo aqui no périclo do 21 nós temos um 2, né? O 2 é uma classificação de reinício de mundos, ou de verificação desses mundos. O número 2 aqui, tá? Uma qualificação entre você e alguém. É você e a palavra do Altíssimo, lógico, né? Ou se a pessoa for egoísta, né? Catenute, né? Vai ser você e a palavra do Satã, né, irmão Valdo? Quem não ouve a do Altíssimo vai ouvir a do Satã, né? Porque o Yin Yang, né? A visão japonesa de aqui tá bom, mas ali também tá, né? Preto no branco, branco no preto. Isso é uma visão torcida, né? Porque o julgamento das nações é Yin Yang. É algo, tá bom, mas não tá bom, mas amanhã vai melhorar. Essa é a versão deles, não é isso, irmão Val? Mas a nossa aqui não. Nós aferimos o 2 aqui como você e o Altíssimo falando contigo. Ok? E o número 1 aqui representa o número 1 é o Aleph, né? É uma consoante do Altíssimo. O valor numérico do Aleph, irmã Tânia, é 1. Você olhando o alfabeto hebraico, ela tem 22 consoantes. A primeira consoante é uma letra A. Então, quando você vê o Aleph, dá a sensação de que é uma vogal, mas não é uma vogal. É uma consoante de valor numérico 1, Aleph, ok? Então, o que o Eterno vai tratar no Aleph aqui? O Eterno vai tratar aqui, a unidade dele é única, ele não divide a honra dele com ninguém, irmão Valdo. Não tem jeito, irmã Tânia. O Altíssimo não divide a honra dele com nenhum outro tipo de Deus ou pessoas. E a gente vai já entrar na palavra, mas a gente está escovando, fazendo essa purificação para aferir a majestade do Altíssimo, né? Eu consegui ver isso, irmão Valdo, através de lutas. Eu agora, em 2008, eu consegui ver isso do Altíssimo. Então, eu tenho esse temor tremendo porque eu tive lutas. Então, quando você passa por provas e lutas, vergonhas, ameaças de morte, uma série de energias negativas, você vê a unidade, o 1 do Altíssimo. Eu não acredito em São Jorge, em Santa Edvige, em Santa Rita de Cássia, em Exu ou Diabo 4. Não adianta que eu não vou dividir o altar do Altíssimo com esses deuses. Entendeu? Eu passei por luta, então eu só acredito que quem fez aquela lua bonita ali foi o Altíssimo. Não foi outro, um Exu, ou um Herê, ou um deputado estadual. É o Altíssimo que manda e desmanda, não é isso, irmão Valdo? Só que as pessoas querem dividir a honra do Altíssimo com outros tipos de ídolos, que é formalizado através da fraqueza, né? Então a fraqueza, irmã Tânia, é o que causa criações de ilusões, né? Como ontem o Eterno tratou aqui na Davar, na palavra, com relação a ídolos que as pessoas criam na sua mente, né? A gente falou do ídolo do Hamas, por exemplo, que é pessoas que são violentas com as mulheres, né? A gente está ciente de que tem homens lá no Oriente que botam água para ferver na panela, e se a mulher ela não fizer aquilo que ele determina, o conselho deles lá, quando ele chega em casa à tarde, bota água para ferver, faz a mulher ficar de joelho e fala e pede ela para enfiar a língua na água fervendo, né? Olha só que situação, né? Terrível. E então todo esse processo que a gente tem visto nas abadias e sociedades
é não ter julgamentos. E essa noite o Altíssimo traz a consciência de julgamentos, porque precisamos receber julgamentos todos os dias, não só do Altíssimo, mas de tudo que nós fazemos. Aqui na Terra, irmã Tânia, é um campo de energia, aonde tudo que eu faço retorna para mim. Então hoje esses homens que botam as suas esposas para lamber água fervendo como castigo, não fique desapercebida, porque eles vão receber essa mesmo plasma nos mundos espirituais, não é isso, irmão? Todo o processo que eu faço aqui na Terra, daqui a 6 anos, a cada 6 anos, a cada 7 anos, nós recebemos tudo que nós plantamos. Por exemplo, eu plantei bastante tefilá, oração, em 2019, né? Lá em São Paulo, fiquei 43 dias lá, de março, de abril a maio, né? Fiquei o final de abril e todo maio lá em São Paulo em 2019, lá na Moca e tal, e sempre fazendo o serviço divino. Então em 2025, o ano de 2025, eu recebi tudo que eu plantei em 2019, irmã Tânia. Entende? O que eu fiz em 2020, que foi um ano que a gente não fez nada, né? Porque foi a pandemia, né, irmã Lena? A gente ficou do dia 1º de março, começou dia 3 de março, até março de 2022, parado dentro de casa, né? Não podia sair. Então, o que eu estou recebendo hoje, de janeiro para cá, foi o que eu plantei em 2020, tá? Em 2019, aliás, né? Porque ano que vem que eu vou receber o que eu fiz em 2020, a cada 7 anos. Então o Eterno tem, irmãs e irmãos, julgamentos de 6 em 6 anos. No 7º, nós recebemos essa colheita. Hoje eu estou muito feliz, o Eterno me concedeu bênçãos lá no trabalho, e bênçãos, bastante bênçãos. Então isso é um mecanismo do que eu plantei lá em 2019, né, irmão Val? E a falha que você fez ano passado, esse ano, não se engane. Você vai receber daqui a 7 anos a falha, porque você sabia e você desobedeceu ao Criador. Então o Eterno até absorve, ele absorve a iniquidade, mas não tudo, tá? A grande maioria da nossa iniquidade, ele absorve para ele, para a gente não perder a vida. Então às vezes vem uma doença, vem um leito, vem uma escassez, e a gente tem que agradecer ao Altíssimo, porque ele absorveu mais de 90% do nosso pecado, porque ele é muito bom, né, irmão Val? Se fosse outro Deus, ele detonaria a gente. Então essa noite o Eterno vai nos causar a elucidação de julgamentos, meato e meato, pouco a pouco, passo a passo, a gente vai compreender a questão de julgamentos, para a gente tirar essa nata, essa nódoa que colocaram na nossa mente, lá na casa do atraso de vida, né? Dizendo que o julgamento só quem julga é o Altíssimo. Isso não existe, tá bom? Vamos lá? Esses são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá alforreado de Hesed. Aqui ele botou graça, né? Se entrou só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Até aqui, então o Eterno está tratando essa noite a questão do comprometimento. Nós sabemos que a Terra é um campo de tratamento. E na presença do Altíssimo, a cada 6 anos, a gente tem um comprometimento com os serviços, seja ele secular, seja ele até sacerdotal.
Mas o 7º ano a gente é alforreado daquele mecanismo que nós aferimos, nós cocriamos, proclamamos, formamos. Então, essa noite o Eterno está trazendo também o cálculo guiamátrio, ele está trazendo o cálculo da nossa existência, de tudo que nós fazemos aqui na Terra, tá? Porque nós, quando nós éramos do mundo, né, lá das abadias, a gente fazia a nossa vida pela energia da emoção, tá? E sinagogas, a gente corta esse tipo de ensinamento e comportamento e entra no padrão dos 6 dias, tá? Não existe outros dias. Todo serviço para ganhar dinheiro, para trabalhar, lavar roupa, lavar carro, cozinhar, fazer o que quiser, são 6 dias. O 7º dia sai alforreado, não se faz trabalho algum, tá? Então, isso é um mecanismo do Altíssimo. As nações não têm obediência no capítulo 21 de Êxodo. E eles, né, irmão Valdo, trabalham noite, dia e noite. Eu estive agora lá nos Cavaleiros, fui em todos os restaurantes, pulando um a um, procurando o que eu queria, e está cheio de gente lá. Muitos vendo o jogo, outros falando de diversos assuntos, mas eles não têm nenhum aferimento com o capítulo 21, por exemplo, né, de Êxodo. Tá? Fique claro sobre isso. Muito bem, passou aqui número 4. Seu Adoni, né, seu senhor, lhe houver dado uma mulher e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu Adoni e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo ao meu Adoni, a minha Inchá, e os meus filhos, não quero sair alforreado, então o seu Adoni o levará aos juízos e o fará chegar à porta, o umbral da porta, e o seu Adoni lhe furará a orelha com a sovela. Então ele servirá Leolão Vaed para sempre. E se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá com saiam os servos. Se ela não agradar ao seu Adoni e ele não se desposar com ela, fará com se resgate, não poderá vendê-la, é um povo estranho, agindo deslealmente com ela. Mas se desposar com seu filho, fará com ela conforme aos direitos das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. E se lhe não fizer essas 3 coisas, sairá de récite, sem dar nenhuma, aqui está dizendo dinheiro. Então aqui, nessa segunda parcial de Shemot 21, a gente viu aqui nitidamente que a família tem comum acordo com o Altíssimo, tá? Então toda a família tem a mesma competência de responsabilidade de guardar um mandamento como o homem, ok? É um cumprimento eficaz se então ele acatar o mandamento do seu Adoni, do seu Senhor. Vai ter uma impressão energética na sua orelha, né? Como se fosse um brinco, e aí ele vai ser formalizado para o Altíssimo Leolão Vaed para sempre, assim também como suas filhas e filhos e a sua esposa também. Então o Eterno lê a majestade masculina na família como o tutor da família, porque nas abadias o homem não tem mais direito de ser homem e nem líder da família, mas sim as mulheres. Então é um caráter torcido e maligno para o Criador, né? Não é a mulher que define as coisas em casa, é o homem, não é isso, irmão Paulo? Eu estou passando o que está escrito aqui. E a sociedade maligna hoje, ela troca as bolas, né? E aqui não, nós entendemos que quem dá a ordem aqui é irmão Valdo, ele é o ancião da congregação aqui, entende?
Quem decide sim ou não, amarelo ou não, se vai ter Kombi ou não, é Valdo. Porque Valdo é o líder ancião aqui, entende? Eu apenas aqui, eu sou da parte da palavra. Mas o homem principal aqui da congregação é irmão Valdo. Então eu tenho que acatar e obedecer o que ele determinar, entende? Eu posso falar 1000 línguas, mas ele é o líder, que ele é o ancião, eu não posso passar por cima dele, entende? Só que a sociedade hoje, ela não vê assim, ela não pensa assim, ela não age da forma que o Eterno determinou. É uma ordenança de quem, irmão Valdo? Do Altíssimo, entende? É uma ordenança do Altíssimo. Eu estou vivo porque eu sempre tive esse zelo. Senão eu não estaria vivo. Eu morei na Baixada Fluminense, eu morei na divisa de Belford Roxo com o Duque de Caxias. Eu morei num lugar onde as pessoas matam as pessoas na pedrada, com pedras grandes, só na cabeça, lá em Bariê, perto de Piabetá. Eu estudei embaixo do Morro do Borel, na Tijuca. Entende? Então eu morei em lugares que só tinha pessoas que eu não posso falar aqui, né? Muito difícil. Mas eu estou aqui por quê? Porque meus amigos falavam, Cláudio, tem baile hoje na Mangueira, quarta-feira, começa às 7 horas. Vamos, pô, qualquer coisa a gente dorme lá em casa. E a minha mãe falou, Cláudio, não vai em lugar nenhum, nunca acompanha a cabeça de ninguém. Se você for, você não vai voltar. Né? Eu tinha 17 anos. E eu obedeci a minha mãe, senão eu não estaria aqui, irmão Valdo. Eu ficava ansioso para ir, né? Porque eu estudava no Senai, então, vamos, Cláudio, terça-feira é lá no Morro do Faz Quem Quer, vamos lá, cara, eu conheço todo mundo lá, não tem nada a ver não, rapaz. Desde ser mané, rapaz, só tem mina boa lá, vamos lá. Mas eu nunca fui, né? Porque eu obedeci a minha mãe e meu padrasto, né? Se eu tivesse ido, talvez eu não estava aqui, né, irmão Valdo? Então nós temos que obedecer à autoridade do Altíssimo, né? Aqui é irmão Valdo, depois de Valdo sou eu, né? Mas nem toda a sociedade tem essa visão. E ele diz aqui, ó, no 8, se ela não agradar ao seu senhor e ele não se desposar com ela, fará que se resgate, não poderá vendê-la a um povo estranho, agindo deslealmente com ela. Então, se a mulher não quiser seguir a orientação da Torá, é um direito dela. Está escrito aqui no 8, irmão. Ninguém é obrigado a acatar a doutrina do Altíssimo, ainda que ela esteja em comum acordo, né? Esteja numa relação. Então aqui no 8 tem essa salvação aqui para quem não quer seguir. Olha só que coisa, vou repetir para elucidar, para não ter interpretação contrária. Se ela não agradar ao seu Adoni, seu senhor, e ele não se desposar com ela, fará que se resgate, não poderá vendê-la a um povo estranho, agindo deslealmente com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme ao direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. Se o homem arrumar uma outra esposa, a segunda, ele terá que fazer a obrigação marital da mesma intenção e intensidade que ele faria com a primeira esposa, né? Então, o processo do casamento poligâmico, ele acabou porque foi a Igreja Católica que terminou com o casamento poligâmico, tá? Não foi a Torá ou alguém de Israel, foi os romanos que acabou com o casamento poligâmico. Hoje o casamento é mono, só um homem e uma mulher, mas antes era poligâmico, 2 a 4 mulheres cada homem, tá? E se assim, como a gente vê que nas abadias tem esse casamento, né, de forma indireta, ou seja, eles têm amantes, né? Os sacerdotes, a maioria das abadias tem aqui em Macaé e em todos os lugares.
eles têm que ter a lei marital juntamente, conforme ele faz com uma, ele teria que dar atenção à outra, em todas as áreas, alimentação, vestuário, casa, todo o processo ele terá que dar da mesma forma que ele dá para a homem. Se ele tiver poder para isso, né, ele vai ter que fazer dessa forma, tá bom? E se ele tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. Olha o 11. E se ele não fizer essas três coisas, sairá de bondade sem dar dinheiro. Quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será morto. Então, na Torá do Altíssimo, uma pessoa que fere a outra pessoa de forma intencional e essa pessoa venha morrer, pelo Altíssimo, esse homem ou essa mulher tem que ser morto. Ele não pode ter o poder de vida mais na terra. As leis dos homens torceram isso. Então, a lei do homem, o que eles fazem? Eles protegem esse homem, esse homicida, eles protegem, né? Esse assassino, aliás, não homicida, mas assassino, e traz uma lei ao contrário a família fica no prejuízo, né? Quem morreu não tem como retornar e ele fica alforreado, né? A justiça dos homens hoje alforria o assassino, que é algo abominável aos olhos do Criador, tá bom? E hoje, se você aplicar essa davá aqui, esse ditado que eu estou falando, as pessoas, ai, que isso, Cláudio, você está apoiando a morte, você, não, tem que aceitar cuscuz, não é isso não, faz uma sopinha para ele, Cláudio. Então a sociedade tem isso, né? Eles veem o assassino com uma grande pena, tem que fazer um jantar para ele, né? Essa é a sociedade hoje, mas a sociedade com o Criador não é dessa forma, tá? Olha o 13. Porém, se ele não armou cilada, mas o Altíssimo lhe entregou nas mãos, ordenar-te um lugar para onde fugirá. E aí sim, se foi uma morte que ele não queria, mas foi um determinismo que o Altíssimo provocou para haver aquela morte, aquela pessoa, como por exemplo, um motorista atropelou outro, né? Atropelou um pedestre, ele não queria, mas o pedestre atravessou na frente do caminhão, o caminhoneiro bateu, ele morreu. Então, nesse caso, ele terá um propósito de julgamento em proteção a esse motorista que atropelou aquela pessoa, entende? Observe-se que o Altíssimo é extremamente justo, né? Como aqui é uma Bíblia otomana, então botou fugirá, não tem nada de fugir. Aqui o Eterno traz que ele terá um refúgio, como as cidades de refúgio que existe hoje. Olha o 14, mas se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ei do meu altar para que morra. Então, o Tikkun Haklari, ou melhor, o corte dessa alma que matou alguém por traição, ele não tem nenhum tipo de zelo, apoio moral, emocional, financeiro do altar do Altíssimo mais. O Eterno pede para que o sacerdote remova esse matador do altar do Altíssimo. O Altíssimo não aceita matadores e assassinos no altar dele, irmão Valdo. Ele pede para remover. Lá aqui dentro não pode entrar, é uma ordem do Altíssimo. Matador, assassino, no altar do Altíssimo, que já matou por traição, por selada para ganhar dinheiro, no altar do Altíssimo, o Altíssimo não aceita a gente aderir a essa alma, por exemplo, aqui dentro, entende, irmã Tânia? E quando o Altíssimo traz isso, é porque ele conhece, né, irmão? Nós não conhecemos ninguém, nem todo mundo, mas ele conhece a grandeza. Você não pode botar aqui dentro, você não pode enfiar esse homem lá dentro de casa, né? Ah, tadinho, dá janta a ele, né? Deixa ele dormir uma noite na casa de irmão Valdo, né?
ele não tem para onde ir, né? Então você não pode agir com essa forma, tá bom? Olha o 15, o que feriu o seu pai ou sua mãe certamente será morto. Também é a mesma forma, né? Um homem ou uma mulher não pode bater nos pais. Eu conheço pessoas que fizeram isso. E hoje, irmão Valdo, essas pessoas estão mortas espiritualmente, tá? Tem um que está doente, tem um outro também que está doente e está sem... essa pessoa, ela está sem firmeza. Ela pode estar ali, aqui dentro não, mas ali na rua, e de repente ele fica todo urinado, ele não consegue ter firmeza, segurar a urina, não consegue dormir direito, não consegue segurar as fezes. Ele bateu na mãe e hoje a punição que ele tem é essa, uma dessas, né? Fora o que a gente não sabe, né? Então, bater em mãe, bater em pai, a punição que o Altíssimo dá para essa alma é morte, tá bom? É um processo terrível. Sinagoga, congregação do Altíssimo, gente, aqui é uma casa de tratamento. Quando o Eterno fala com a gente, irmã Tânia, é um tratamento para a gente não cair nesse abismo, né, irmão Walter? Evite problema, porque a sentença é essa aqui. Eu conheço 2 que estão nessa situação, tá? Está numa situação muito difícil. Então a gente evita de prejudicar nossos pais. Eu nunca tive problema com a minha mãe, nem com meu pai. Sempre respeitei a autoridade e a alteza deles. Minha mãe sempre foi chamada para receber elogios da minha parte, flores, elogios. Marise, seu filho é muito bom. Marise, ó, ele arrebentou. Marise, o desfile estava ótimo. Marise, ele canta muito. Com mamãe e papai sempre foi assim. E agora também, a última vez que ela esteve aqui, ela me colocou no altar do Altíssimo. Ela não botou eu no bar, nem com droga na mão, nem com amante, nem com arma na mão. Eu nunca botei a mão em arma também, né? Só botei quando eu era pequeno, que papai estava bêbado, botava um 45 para a gente atirar em gato e boca de garrafa, né? Ele bêbado de cachaça, dava um revólver preto desse tamanho para a gente atirar nas bocas de garrafa. Eu tinha 6 anos para 7. Atira, né? Mira bem e tal. Mas nunca eu fiz loucura. Só atirei em boca de garrafa. Ele botava no pé de amêndoa um negócio redondo para a gente atirar no meio. Só isso que ele fez de errado com a gente, né? Ele estava bêbado e tal. Mas nós temos que exaltar o pai da gente e mãe, e não fazer eles ficarem envergonhados, né? Mamãe me botou no altar da Bíblia, eu estou aqui, foi ela que me botou, era meu pai, então eu vou continuar aqui. Mamãe não me botou no botequim, não me botou na prostituição, nem com arma na mão, nem com droga. Mamãe era muito brava e exigente demais. Mamãe me botou na Bíblia, então eu vou ficar aqui. E assim somos nós hoje, né, irmão Valdo? Que o seu pai e sua mãe com certeza te ensinou o caminho do bem, né? Para o irmão Valdo estar aqui hoje com as suas filhas, né? É sinal que o seu pai botou você na linha, né? Porque senão o Valdo não estaria aqui essa noite, né? Não estaria aqui, com certeza não. Porque o mundo, ele está numa situação muito difícil. Versículo 16 que diz: e quem raptar um homem ou vender, ou se for achado na sua mão, certamente será morto. Então quem sequestra alguém tem a sentença de morte também, tá, irmã Tânia? Tá? Então um sequestrador, tem sequestradora também, mulher, né? Não tem chance com o Altíssimo, a sentença é de morte para ele. 17.
Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Então não podemos estar tendo um linguajar sujo. Lá nas abadias, a gente aprendeu a falar assim: ai, cuscuz, é só o sangue. Não é assim, irmão Valdo, que eles falam lá? Ai, cuscuz, chamando o nome do Eterno em vão. Que apesar que é errado, mas está em vão, né, irmão? Está errado. Mas ainda assim, o Eterno lê que é mal intencionado a ele, né? Ou ao filho dele. Então, se você está chamando cuscuz em vão, você vai arrumar um grande problema para o Criador, né? Porque o Eterno não lê a nossa ignorância, ele lê a intenção, não é isso? E aí você, Baruch Hashem, Baruch Rabá, se tiver com a intenção de sequestro para ganhar vantagem, certamente também será morto. Número 18, se dois homens brigarem, ferindo-se um ao outro com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar, ainda que apoiado numa bengala, então aquele que o feriu será absorvido, ou seja, foi uma briga, mas não haverá nenhum tipo de decreto de correção sobre aquela alma animal, entende, irmã Tânia? Não vai ter correção da alma animal do cara que bateu um no outro, tá? Somente lhe pagará o tempo que perderá e o fará curar-se totalmente. A paga, irmã Tânia, ela é energética. Acredite se você quiser. Ele bateu, ficou como um valentão, né, irmão Val? O outro está machucado lá. Mas o tempo de cura daquele que está machucado, o valentão vai pagar no tempo aqui na terra. Ele vai ter que pagar o que ele deixou o outro prejudicado. É energético. É vida travada, né, irmão Walter? Não vai passar a mão. Vida travada. Vida cheia de arames. O tempo, 40 dias, 2 meses, que o rapaz ficar lá naquela situação, é o tempo que ele vai ter que pagar energeticamente. Ele vai ter que pagar pela cura daquela pessoa. Entende? Seja com palavras, seja na mão, com pau, ou lá o que for. Então não podemos ferir ninguém, porque a paga vem, né, irmão Paulo? Eu vou ter que pagar, né? Eu fiz besteira, agora eu vou ter que pagar pelo que eu fiz. Muito bem, 20. Se alguém ferir o seu servo ou a sua serva com pau e este morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Então, se alguém ferir alguém, ele vai ser castigado. Não sabemos quantos açoites. Uns falam de 80 açoites, né? E vai receber esses açoites porque ele matou a pessoa a pau, né? A pauladas, a barra de ferro, lá o que for. Então, não se engane que quem faz isso vai ter que receber aí a punição de 80 chibatadas, tá bom? 21. Porém, a raiz do capítulo: se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque foi aqui bota dinheiro seu, mas na verdade é uma validação daquela pessoa, né? Ou seja, aquela pessoa, ela estava devendo ela, né? E aí, irmã Tânia, ele bateu nessa pessoa, mas não, essa pessoa não morreu. Então, a validação é que todo aquele grau de dificuldade que a pessoa tomou ali em apanhar foi compensável, porque era lucro de quem levou o prejuízo. Então, quem é estelionatário, gosta de dar golpe nos outros, se ele levar uma coça, o Eterno não vai punir quem bateu nele, porque ele deu prejuízo na pessoa, irmão Walter. Entende? Isso é isso que o Eterno está tratando. 22. Se alguns homens brigarem e um deles ferir uma mulher grávida, provocando o aborto, porém, não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e segundo julgarem os juízes. Certamente, perdão,
o marido não vai deixar por 2 balas, né, irmão? Ele bateu na mulher grávida, a mulher perdeu a criança. Será que esse marido, irmã Tânia, vai acatar 2 balas? Toma aqui 2 balas e está tudo certo? Não. O que o marido condisser, o que o marido falar, é o que ele vai receber de punição, tá bom? Fique claro sobre isso. Porque ele tirou a vida da criança, entende? E tirou a oportunidade daquela mulher ser mãe. Então, portanto, ele está devendo aí não só o marido, mas como a mulher e também a vida que era a criança. Então ele vai ser colocado no tribunal do Sinédrio, irmã Tânia. Não só do marido, mas o Sinédrio espiritual. Tá? Mais à frente a gente vai tratar dos sofrimentos do inferno. Tá bom? Nós vamos tratar disso hoje. 23. Mas se houver morte, então darás, está vendo aqui, ó? Então, se houver morte, dará vida por vida. Tá vendo? Então, se acontecer de morrer não só a mulher como a criança, ele vai ter que pagar vida por vida. Então, é muito difícil, tá? Nós que convivemos aqui nessa sociedade, aceitarmos esse confronto aqui, né, irmão? Não há como você acatar um ser desse que mata a mãe, mata a criança e ele fica aí numa boa, né? Não tem como. Ele vai ser punido com a vida. E como vai ser essa punição? Ela é energética, irmã Tânia. A energia do sinédrio espiritual vai consumir ele aos poucos. Ele vai ser consumido aos poucos, porque ele tirou uma vida. E nós não podemos remover a vida de ninguém aqui na Terra, né, irmão Paulo? Nem lugar nenhum, né? Não podemos fazer isso. 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Então, Rezec, retec, retec, rezec. Pisa muito fino, piso, porque o som da voz humana anima a feitura das especiarias. Esse é o livro do Tânia, tá? A gente faz essa tefilá também, todos os raiões. E lá em Israel, em Canaã, é assim: Rezec, retev, retev, rezec. Pisa muito fino, piso. Quando um homem ou uma mulher faz isso, irmão Val? Quando está um de olho para o outro olhando para namorar, não é isso? Ele olha com desejo, ela também olha com desejo. Rezec, retev, retec, rezec. Aí é fácil, né? Mas quando se trata de julgar, quando alguém faz um problema, aí o que as abadias fazem? Não pode julgar não, entrega para Zeus. Não entrega para Zeus. Da mesma forma que olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, vai ocorrer também, mano. Vai acontecer com essa alma também. Ainda que essa pessoa não afere, com as suas próprias mãos, mas existe o tribunal do Sinédrio que cobrará, né, irmão? Esse rezec retep e o retec rezec, ok? E quando alguém ferir o olho do seu servo, é no 26, tá? O olho da sua serva danificado deixará ir livre pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, o deixará ir aforreado pelo seu dente. E se algum boi escornear homem ou mulher, que morra, o boi será apedrejado. Certamente a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absorvido. Mas se o boi dantes era escorneador, o seu dono foi conhecedor disso, não o prendeu, matando o homem ou a mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. Então a nossa alma animal, aqui o Eterno tem uma correção entre, se a gente for ferido na nossa visão, irmã Tânia, energética, espiritual por alguém, a gente está servindo algo e a nossa visão foi danificada.
Qual é a nossa vantagem que a gente tem que fazer diante dessa negociação, diante dessa servidão? Se afastar, né? Você tem uma visão, passou para a pessoa está desconsiderando o que Valdo falou. Valdo falou: eu vi uma cobra de 20 metros lá em Corvo do Ouro. Não passa lá na praça que ela está lá, ela é muito brava. Aí vem uma pessoa e diz: não, você não viu nada, você está vendo coisas. Então, se ela danificou o seu olhar, se ela desconsiderou a sua visão, afaste dessa pessoa. É isso que a Torá está dizendo aqui. Tá? É porque quem escreveu isso aqui, gente, foram os padres romanos. Então, dá uma intenção que é olho por olho, é no dente, né? A gente entende assim, mas não é por aí, tá? Então, a gente vê que a questão do dente significa leis que não devemos fazer. A pessoa está, Valdo falou: olha, não faça viagem para Bahia, porque eu soube que lá no Espírito Santo está chovendo muito. E aí a pessoa desconsidera, irmã Tânia, o aviso do irmão Valdo. Então, quando esse dente é quebrado, né, ou seja, essa lei que o Valdo está dizendo não faça, e a pessoa quebra e omite a fala do Valdo, afaste dessa pessoa. É isso que a Torá está dizendo aqui. Afaste-se, porque ela não concorda com você. Afaste dessa pessoa. Não vale a pena você estar batendo boca com uma pessoa que contradiz o que você diz. Eu tenho certeza do que eu estou falando aqui, ensinando. Mas as abadias, o cristianismo, o pessoal da Umbanda, eles vão desconsiderar, por exemplo, a nossa fala aqui. Por que eles vão desconsiderar? Porque primeiro eles não leem, não leu, não tem conhecimento. Segundo, que o ego deles é maior do que o Altíssimo. Então eles entendem que a doutrina que eles seguem é que está certa. Então, quando é assim, gente, a gente se afasta dessa pessoa, não precisa bater boca, né, irmão? Se afasta e fica dito pelo não dito. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Porque nessa formalização a gente não cria atrito, é um julgamento, tá? É uma espatinha, né? A gente está sempre se julgando. Olha só, e aqui ele diz que a alma animal que fizer algo que prejudicar uma família, e a pessoa não colocou, Devarim 22:4, né? Colocou cercas sobre aquela alma animal, não teve cercas, ele prejudicou aquela pessoa, esse animal ele vai ter que ser abatido, tá? Assim como o próprio dono também. A gente já viu esses eventos, né, várias vezes. Então precisamos sempre, irmã Tânia, colocar cercas. Quando a gente tem uma grandeza, quando a gente acha que está tudo bem, a gente precisa colocar cercas. Isso aqui é uma cerca, né? O turbante é uma cerca energética que me afere a santificação. Incrível, né? A túnica também, por exemplo, né? É uma veste de santificação. Eu sempre usei, irmão Valdo, até nas escolas. Eu quebro a minha silhueta do corpo. Então eu sempre fiz jalecos, fazia jaleco branco, grande, fazia quase do tamanho de um vestido de noiva. As crianças riam muito. Mas eu fazia isso para não despertar desejo nas meninas, nas crianças. Eu fazia isso. Aí a freira: poxa, Cláudio, muito bem, nós estamos gostando de ver você. Está engraçado que você está igual uma noiva. Está muito grande, já está arrastando no pé. Eu falei: mas eu fiz assim, irmã, para poder evitar problema, né? Eu preciso do emprego. Aí arrumo uma fofoca aí, eu vou ficar enrolado. Então assim é melhor, porque me incomoda quando eu tenho
eu recebo olhares diferentes. Ela, Cláudio, que bom, Cláudio. Eu fiz isso lá no Castelo, né? Nas escolas eu botava já, está até guardado até hoje lá em casa um. Eu coloco, eu mando fazer túnica branca, né, de brinde, para evitar. Então cercas, irmã Tânia, é muito importante para evitar problemas, né, irmão Val? Evita, né? Não tem como a gente vir para cá nu, não há como, né? A gente bota uma roupa específica para estar diante do Altíssimo. O turbante é importante também, a túnica, isso é muito importante. Eu não consigo, irmão Valdo, ficar sem camisa dentro de casa, eu não fico. Me incomoda, eu fico, parece um frio, alguma coisa, pode estar o calor que for, eu não fico. Dentro de casa eu não fico sem camisa, não fico. Não fico mesmo, não fico. Hoje está 49 graus que eu não tiro a camisa dentro de casa, só quando eu vou dormir no quarto. E eu fico com vergonha e boto toalha para ir no banheiro quando vê se meu filho está vendo, que eu abro o corredor para ver e eu vou no banheiro e me enrolo. Eu sou assim, eu sou desse tipo. Então nós temos que ter julgamento para evitar problema. Evitar problema, né? Aqui o Eterno no 30 ele diz: se lhe for imposto resgate, então pagará por resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto, quer tenha escolhido um filho, quer tenha escolhido uma filha, conforme este estatuto lhe será feito, né? Então a gente tem esse mecanismo aqui do 21, tá? Eu espero que o capítulo 21 a congregação conseguiu absorver os julgamentos, que são proteções que existem, né, sobre a humanidade, sobre o povo, porque a Parashá Mishpatim é um julgamento para toda a humanidade, não é só para o sacerdócio, são leis civis aqui para o mundo inteiro, tá? E o capítulo 22 a gente vai entrar agora tratando da questão de leis sobre roubo, né? Se alguém furtar boi ou ovelha, eu degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Então a alma animal a gente tratou um pouco ontem aqui, né, sobre isso. A alma animal tem que estar resguardada, né? Ela não pode estar como as nações ficam atualmente hoje. Então, se houver furto de um boi, né, vai ter que pagar 5, que coisa, hein? E se for ovelha, pagará 4 ovelhas. Então tá aí a dica para quem tem um mau costume, né, não é o nosso caso aqui, claro que não, evitar, porque terá que pagar 5 vezes o boi e também as ovelhas. Se o ladrão for achado roubando, for ferido, vindo a morrer, aquele que o feriu não será culpado do sangue. Aqui é a questão do furto, né? Infelizmente existe a questão do roubo, e o roubo é algo terrível. Se uma pessoa, que o Eterno nos livre disso, né, pular um muro da casa de alguém e for querer furtar algo, e você, por legítima defesa, dar uma paulada nele ou matar ele com arma de fogo, você é isento porque ele tentou invadir a sua propriedade, né? Mas que propriedade é essa, uma vez que nós somos espirituais? A nossa nefesh, né? A nossa alma, a nossa integridade. A gente somos espíritas? Somos almas da espiritualidade, do Altíssimo. Mas a gente está aqui na Terra num corpo de carne. A gente tem a nossa casa, temos filhas, temos filhos, temos as nossas coisas, e ninguém tem o direito de invadir a nossa casa para atacar uma filha nossa, né, um filho ou a nós mesmos. Então, se a gente se autodefender,
Nós não somos, irmã Tânia, culpados do sangue, porque ele entrou em portais que não era mérito para que essa alma entrasse, tá? Então fique claro que a legítima defesa do povo do Altíssimo é vigente sobre nós, tá? Contudo, se o ferir à luz do dia, o agressor será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total. E se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento, a ovelha pagará o dobro. Então ele vai ter que pagar o dobro se pegar ele roubando, tá? Se ele roubou R$100, vai ter que pagar R$200. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo, obrigado, ou numa vinha, e largá-lo para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo, o melhor da sua própria vinha, restituirá. Porque existe isso. Existem pessoas que querem sempre levar, irmã Tânia, vantagem nas coisas dos outros. Existe muita gente que tem essa mania de colocar o boi para pastar no pasto do irmão ali, né? Assim como também a questão dos afazeres também nossos, né? Então, se a pessoa querer levar vantagem da irmã Tânia, essa pessoa vai ter que restituir aquela vantagem que ela estava obtendo de forma ilícita. Fique claro sobre isso. E é bom entendermos que essa cobrança, irmã Tânia, ela vem de caráter energético, tá? Existe isso também, é um sinédrio que o Altíssimo tem, tá? São julgadores energéticos e espirituais, e eles veem tudo que a gente está fazendo aqui na Terra, tá? Fique claro sobre isso. Eu procuro o máximo andar direito, porque você está sozinha, tem alguém te vendo. Que isso, irmão Cláudio? Tem. Não é possível? Tem alguém te vendo. Acredite se quiser, mas tem, né, irmão Valdo? Não tem para onde correr. Até falei ano passado aqui, repito, eu estava lá em São Paulo, cheguei lá 2 horas da tarde, cheguei lá 1 hora da tarde na cidade, aí eu desci no viaduto da Casa Verde, eu fui de carona no caminhão aqui da Aroeira, ele me deixou lá no viaduto da Casa Verde, eu pulei do caminhão andando, que não podia parar, que ele não pode, pulei e fui andando a pé para o centro. Aí peguei um ônibus, desci lá na Armênia, né? Um bairro que tem, que vende roupas do Exército, Marinha Aeronáutica e Polícia Militar. Eu tive que ir lá na loja que faz roupas, né? Aí eu fui lá e tal. E quando eu estava na esquina, esperando o sinal abrir, passou um vizinho meu no carro na minha frente. Falei, nossa, tão longe. E aquele moço mora ali no Jardim Santo Antônio. Então sempre tem alguém que vê, né, irmão? Passou na minha frente, um Palio Azul Marinho do Jardim Santo Antônio. Quando o sinal ia abrir, passou o ônibus da Escola Técnica Federal de Campos. Falei, nossa. Aí passou o professor que eu conheci, estava sentado. Todo lugar que a gente vai, tem alguém vendo, né, irmão Valdo? Tem alguém assistindo, não tem jeito, alguém vai ver. E o olho do que tudo vê nos assiste essa noite, né? E aqui ele trata de que o ladrão ele vai ter que devolver o furto, né? O furto ele vai ter que devolver o dobro. Então não podemos, irmã, furtar nada de ninguém. E existem pessoas que se aproximam de você para furtar a sua alegria, né, irmão Valdo? Para furtar a sua paz, drenar a sua energia de bel prazer, de alegria, de bem-estar. Daqui a pouco você está cansada, com sono e indisposta. Existem também pessoas assim, tá? Que drenam as suas ideias, drena a sua alegria. Daqui a pouco você está cansado, que você não aguenta nem levantar da cadeira, né? Número 5, se alguém
fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e largá-lo para comer no campo do outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá, ele vai ter que restituir o que ele fez. Número 6. Se romper um fogo, pegar nos espinheiros, queimar os feixes de trigo, a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo totalmente, pagará o queimado. Então, a fofoca, né, é algo que é muito perigoso, porque se a pessoa acender realmente, né, esse fogo de calúnia e fofoca, e der algum problema, toda a parte que foi destruída e queimada, essa pessoa que falou, ela vai pagar por isso, tá? Aqui está tratando, irmã Tânia, de coisas físicas. É um exemplo físico, mas a gente está tratando aqui também de questões emocionais, metafísicas, espirituais. Então aqui também visto pelo lado emocional nosso, tá? Não pelo lado físico, como as abadias nos ensinaram, né? Como eles têm uma causa rasa de entendimento, então eles só olham a escritura pelo lado literal. Eles não olham pelo pardes, pelo uma questão mais profunda da Torá, entende? Se o ladrão no 8 não for achado, então o dono da casa será levado diante do juízo para ver se não pôs a sua mão dos bens do seu próximo. Então às vezes tem isso, né? Some alguma coisa, você vai aos juízos e leva também o dono do habitat, porque de forma indireta ele está envolvido nesse sumiço, né, irmão Val? Ele é o dono da casa, né? Então o juízo vai determinar o que fazer com esse sumiço desse material que sumiu, tá bom? Vamos lá. Agora nós vamos para o versículo 16, tá? Vamos para o versículo 16, que diz: se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente pagará o seu dote e a tomará por sua inchá, mulher. E se o seu pai inteiramente se recusar a entregá-la, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. Não podemos, o homem, né, ou mulher, né, porque essa lei aqui, ela está imbuída não só diretamente a homens, mas também mulheres. Então, não podemos, o homem não pode ter uma relação com uma moça que ela ainda não foi proclamada ao casamento, né? Isso tem que ser tratado aos pais, isso tem que ter um ticum, uma correção. E se esse homem violar isto, enganando essa moça, ele vai ter que pagar o dote das virgens. Todo o continente africano, uma grande maioria dos países, lá tem ainda o dote das virgens, né? Em Israel também tem, tá? O dote da virgem. O cara que casar, ele vai ter que mostrar que ele tem capacidade para sustentar a família e tem que pagar o dote aí, uns 10 salários mínimos, no mínimo, ao pai da noiva, né? Como uma caracterização de que ele tem capacidade para ser, né, chefe de família. Isso tem em todo o continente africano, tem lá em Israel também, tá? E se ele mexeu com a moça, mas o pai da moça não foi com a cara dele, ele ainda assim terá que pagar o dote das virgens, sim, àquela família, tá? Ele vai ter que pagar. Se ele não pagar de forma física, irmã Tânia, ele vai ter que pagar na forma emocional, tá? Porque existe, irmã Tânia, volto a dizer, o sinédrio espiritual. O que é o sinédrio? É a mesa de julgamento que o Eterno tem. São 5 juízes que o Altíssimo tem, chamado sinédrio, irmã Tânia. Que isso, irmão Cláudio? Sim, toda alma que sai do corpo, que falece, fica diante desses 5 juízes.
tá? É um sinédrio que existe. Esse sinédrio ele trabalha meia-noite, tá? E meio-dia, todos os dias. Meio-dia ele julga os homens, meia-noite eles julgam as mulheres. Tudo que você fez até 11h59, você pode estar dormindo. Mulher, meia-noite, o malá de um deles vai aonde você está deitado, dormindo, e recolhe tudo que você pensou. Seus pensamentos ficam no ar, tá? Seu Rochelle, a gente não vê as letras, mas eles veem, tá? Fique claro sobre isso. E eles recolhem tudo que você pensou, toda a sua fala, riso, se você se aborreceu, se você xingou, eles recolhem e levam ao trono do Criador meia-noite. Lá o Criador, ele pega o odre e despeja suas palavras, seu pensamento nos pés do Altíssimo, e ele lê. Aquilo que é bondoso, ele recolhe e sorri. E aquilo que você xingou e foi mal e desejou mal ao próximo, ele recolhe aquelas palavras de novo, coloca no odre, num vaso, e manda o anjo, meia-noite ainda, devolver lá nos seus pés, você dormindo. E aí você vai receber aquela semana, aquele dia, aquele mês ou aquele ano, um monte de situações daquilo que você desejou. Por isso que há dias que a pessoa está muito bem, tem dias que a pessoa está muito mal, né, irmão Val? Tem dia que as pessoas estão uma indisposição tremenda, ou a vida amarrada, né? Ou, poxa, eu tentei lá, não deu certo, eu tentei fazer alguma coisa e você não entende por quê, né? E o mais duro que as abadias colocam culpa em quem, irmão Val? No diabo, né? Ó, a culpa foi do diabo, ou então foi da minha vizinha que me olhou atravessado, né? Ou então foi da macumbeira. Então alguém vai receber a culpa. Mas na verdade, essas energias é uma engrenagem que retorna para nós. E lembrando que a gente já vai entrar daqui a pouco na questão do inferno, do que acontece com as pessoas que fazem mal aqui na Terra, tá bom? Deixa eu ver aqui. Número 18, capítulo 22, ele diz: a feiticeira não deixarás viver. Nós não podemos deixar a magia e a feitiçaria na nossa casa, na nossa existência. Você está com dor de cabeça, você vai tomar chá de erva doce, você vai tomar chá de camomila, você vai tomar água morna, você vai colocar 2 laranjas cortadas no frontal, uma aqui, outra aqui, 2 laranjas cortadas em forma de disco. Você vai colocar uma bolsa cheia de gelo na cabeça, uma sacola, mas você não vai tomar Doril, Anador, porque para o Altíssimo todos os remédios de farmácia são feitiçaria. Então a bondade nossa, que é a feiticeira, a graça nossa, né, a Hesed, não deixará viver em nós. Nós não podemos acatar feitiçaria no nosso corpo. Todos os remédios, Tânia, são feitiçaria para o Criador. E isso vai causar o que no Criador? Nada. O que vai causar de ruim vai ser aonde, irmão Valdo? Na pessoa, né? Quem vai ficar prejudicada? Tomando ibuprofeno. O que vai acontecer com o rins, irmã Tânia? Vai trazer problema, porque o ibuprofeno resseca os 12 cálices do rins, né? Cada rins nosso tem 12 cálices, igual taça mesmo de vinho. Eu não terminei o curso de faculdade de biomedicina, mas eu aprendi em 2020 essa matéria com o professor Anastácio. O nosso rins tem 12 cálices, irmão. Quando a gente bebe água, a água entra nos 12 cálices, ele filtra e passa naquela parte que segura, dali vai para os pés, aí vai para o fígado.
ele filtra a água, a parte boa vai num caninho, num vaso, volta para o fígado para hidratar o fígado levar para o coração levar para o cérebro voltar para o coração e despejar a água toda no corpo todo. É muito rápido. E a parte da água que é suja, que a gente vê aqui, parece que está limpo, mas o nosso rins limpa. Essa água aqui ainda tem muita impureza. O rins nosso tem a capacidade de limpar ainda mais, porque o nosso corpo não aceita sujeira. É incrível isso, irmão Valdo. E aí a parte suja vai para onde? Para a bexiga, e por isso tem a urina amarelada, é aquela parte suja da água. E forma-se um determinado gás ali, e dali a gente espelha a urina, a parte suja que o corpo não acata, não aceita. Então, a feiticeira não podemos deixar sobreviver em nós, porque nós somos assim. Que a gente aprendeu nas abadias, irmã Tânia. A gente aprendeu aquele bombardeio ali das televisões, né? Tome Doril, a dor sumiu, não é assim, irmão Valdo? Anador, vem, sorri, tenha Anador em suas mãos, né? Então, a indústria farmacêutica, ela vai sempre te passar uma imagem que ali está a solução. Mas na verdade vai trazer caroços para o seu par de rins, vai trazer problemas sérios. Nosso rins é o segundo, irmã Tânia, cérebro da nossa existência aqui na Terra. Se a gente perder o rins, acabou, né, irmão Valdo? Hemodiálise não passa de poucas semanas. Hemodiálise, a pessoa faz hemodiálise, mas praticamente já acabou a vida daquela pessoa, né? Salvaguarda e a arma dos exércitos mudar os planos daquela pessoa para ela voltar à vida. Então evite planejar essa feiticeira dentro de você. Tenha temor e tome unha de gato em vez de ibuprofeno, né, irmão Val? Um galinho de unha de gato, chá de quebra-pedra, é melhor, né, irmã Leda? Do que você causar uma feiticeira dentro de você e aí depois você causar problema. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. Existem pessoas que deitam com animais, gatos, cães, né? Porque o fato de deitar com o animal aqui não significa que é só a parte sexual, mas de estar ali junto com o animal, irmã Leda. Tem gente que dorme com gato. E isso, irmã Tânia, causa uma série de fungos, micro-organismos e doenças. O gato ele é portador de vários fungos terríveis. Então, quando o Eterno adverte esse julgamento, é para o nosso próprio bem. Observe, irmão Valdo, isso aqui é só alegria, só doce, né? É só livramento, né? Um atrás do outro. E o que a abadia faz? Olha, não pode julgar, hein? Só Zeus que julga. Nós não podemos julgar, não, né? Então eles têm esse pensamento estranho, né? Porque aqui o Eterno está te livrando de ter câncer, de ter doenças terríveis. E eles acham que julgar, a palavra julgar, é um grande mal. Mas essa noite o Eterno está nos ensinando a trazer o Mishpatim, que é o julgamento, para nós termos vida, não morte. 21. O estrangeiro não afligirás, nem oprimirás, pois estrangeiro fosse na terra do Egito. Eu fui estrangeiro em vários lugares, irmã Leda. Eu acredito que irmã Leda também já. Acredito que sim. Você já foi em lugares e chegava ali, você era maldizente, maltratada, desprezada, ignorada, zombada, não é isso? Eu já fui. Mas aqui, o que o Eterno está trazendo no julgamento, no 21, gente? Não maltrate a pessoa estrangeira, porque você também, Cláudio, foi estrangeiro no Egito. Então, quando chegar uma pessoa aqui na sinagoga para aprender a Torá, para entender o hebraico, para se santificar, de maneira nenhuma Yeshua está aqui de prova.
lançareis fora. Não foi isso que ele disse, irmã Leda? De maneira alguma você pode lançar fora ninguém, nem cadeirante, nem pessoas que são portadoras da cegueira, pessoas obesas, sem um mutilado sem um braço, anão, pessoas que não ouvem, não enxergam, não falam, né, irmão Val? Pessoas muito pobres, pessoas com uma grandeza muito rica financeira, você tem que tratar todos bem, porque também nós fomos estrangeiros no Egito. E lá no Egito, a gente não foi assim, a gente não teve a mesma cultura do Egito. Então, o Egito, em alguma forma, eles acolheu o povo de Jacó, né? Ali naquele período. Então, nós temos que tratar, irmã Tânia, todas as pessoas bem. Quem chegar aqui, trate bem, não trate mal. Porque eles não têm o conhecimento da Torá de forma plena. Eu fui maltratado muito nas abadias. Teve uma abadia aqui que ela me negou a ceia. Ela o líder dela fez sinal para a moça subir a bandeja na hora que eu ia pegar o copinho de vinho, suco de uva, e ela subiu para o alto. Aí na hora que ia passar o pãozinho, aquela migalha de pão que eles dão, aí a moça tirou para a direita assim, eu fiquei perto da porta vendo navios, né? Uma congregação aqui pertinho da casa da irmã Leda. Hoje eu passei de ônibus, tem uma também ali, onde perto do meu trabalho, tem outra também, deles, ali perto do meu trabalho. Então, não podemos afligir. Lá em São Paulo também, eu fui lá e fui afligido. Lá na Tijuca, eu estive lá na Tijuca também, no Rio de Janeiro, irmão Val. Eu fui lá e fui afligido também, porque eu sonhei com o rabino lá. Eu estava em casa, eu sonhei com ele. Ele falou: Cláudio, eu quero falar com você. Vem aqui. Eu sonhei com o rabino da congregação da Tijuca. Peguei um ônibus, Macaé, fui lá. Aí cheguei lá, bati, chamei e ninguém me atendeu. Eu sonhei com o rabino de lá. Aí um rapaz que estava perto falou comigo, me atendeu muito bem, falou: Cláudio, eles estão lá para dentro, lá e tal. Então, o mundo hoje é carregável de egoísmo. Como que você é do Altíssimo e nega a presença do Altíssimo a um ser que quer seguir a palavra, né? Então você não é do Criador. Porque eu falo com todos, irmão Paulo. Eu falo com milionário, com pobre, com rico, com os homens que é a segurança do banco. Eu falo com empresários. Eu falo com políticos. Eu falo com todo mundo, com criança pequena. As crianças de colo, quando me vê com a mãe, parece que eu sou parente. Dá a mãozinha para me pegar no colo, dentro do banco. As crianças de 8 meses, né? 4 meses e tal. Então a gente precisa ser cativante e não afligir ninguém, fazer repulsa, zombaria, né? Versículo 22, a nenhuma viúva nem órfãos afligireis. Então a viúva, nós temos que dar atenção a elas. Ela não tem ninguém, então ela tem um duplo vazio, né? Da pessoa que ela não tem mais e pelo fato dela não ter ninguém, é terrível. Então precisamos dar atenção às meninas viúvas, às senhoras e também às crianças. Pode ter até 40, 80 anos, mas ele é órfão, então eu tenho que cativar, dar um amor, dar carinho e respeito a esse órfão ou órfã. 23. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá e vos matarei à espada.
vossas mulheres ficarão viúvas e vossos órfãos. Então o Eterno, ele vê como uma afronta quem aflige um órfão ou uma viúva. Certamente quem fizer isso vai receber a mesma punição de carete, ou seja, ele vai perecer e a esposa dele também ficará viúva e os filhos órfãos, porque ele está negando o arravá do Criador. Hoje a gente vê essa aflição, o afligir dessas pessoas, e essa noite o Eterno corrige a nossa alma para que nós não aferimos, né? A gente não é o nosso caso aqui, né? Esse tipo de comportamento, tá? É um mecanismo de defesa, irmã Tânia. Geralmente essas pessoas presunçosas é um mecanismo de defesa porque eles aprenderam assim, eles foram feitos assim, né? Quantos casais, irmão Valdo, na hora de proclamar filhas ou filhos, não oraram ao Altíssimo, não fizeram com amor aquela criança. Então, essa criança que foi feita de qualquer maneira, irmã Tânia, vai ser revelado assim. Pessoas que afligem o próximo, que às vezes a mãe negou, né? Ou o pai acabou de fazer a relação e negou, tomara que essa peste não venha, que eu não posso ter filho. Não é assim, irmão Valdo? Que as abadias fazem? E aí a criança vem, irmã Tânia, com essa energia. Entende? Então a energia do egoísmo, ela já é proclamada desde o ventre da mãe. Por algum motivo, ele formalizou assim. Quando eu nasci, irmão Valdo, a minha presença fez o meu pai largar o cigarro Minister, que ele fumava cigarro da marca Minister. Papai parou de fumar Minister, parou de beber conhaque Presidente, que ele era viciado em garrafa de conhaque, bebia uma garrafa todo dia de noite. A mamãe falou comigo. Então, a forma de você proclamar mundos, trazer criações, é na consagração com o Altíssimo. Então, por exemplo, eu fui uma alma que fiz o meu pai largar o cigarro quando eu nasci, né? E a bebida quente, incrível, né? Então, se a gente cocriar algo com maldição, certamente vai vir esse tipo de problema, tá bom? 25. Se emprestares dinheiro ao meu povo e ao pobre que está contigo, não procederás com ele como um usuário, não lhes imporeis usura. Isso não existe praticamente mais, né? A grande maioria das pessoas trabalham com juros e aflige sim com usura as pessoas, querendo levar sempre vantagem, né? Se tomares como garantia a veste do teu próximo, a restituirás antes do pôr do sol. Então, quem tratar alguma coisa com alguém antes do pôr do sol, irmã Tânia, nós devemos cumprir o voto, tá? Quem é da Torá não pode estar fazendo voto à mercê, a gregos e troianos, porque para o Altíssimo toda a nossa fala tem peso, irmã Tânia. Então o voto, volto a dizer, não devemos fazer de forma precipitada, porque se assim fizermos, temos que pagar antes do pôr do sol, porque é a sua cobertura, o vestido da sua pele, em que se deitaria? Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou benevolente. Não blasfemarás contra o Altíssimo, e o príncipe dentro do teu povo não difamarás. Hoje, o pessoal das abadias, o que eles fazem com Lula, irmã Tânia? O que o pessoal faz com Lula, o pessoal do Bolsa Furada? Eles amaldiçoam o príncipe que está no meio de nós, que é o presidente. Então não podemos amaldiçoar o Todo-Poderoso e também o presidente da sua nação. Embora ou todavia ele possa não ser uma boa pessoa, mas ainda assim, irmãs e irmãos, não podemos amaldiçoar o presidente, o prefeito, porque são pessoas que foi instituído pelo mecanismo do Altíssimo. Fique claro sobre isso, tá? 29. As primícias
e os teus licores não retardarás, o primogênito de teus filhos me darás. Vou repetir, aqui significa o penúltimo dia do mês, o último Shabat do mês, o versículo 29. Todas as primícias, irmã Tânia, que a gente fizer, tem que devolver ao Criador. Todas as primícias. Que isso, irmão? Todas as primícias. Levantou de manhã, quem que a gente tem que pensar primeiro, irmão Val? O Altíssimo. Tudo que é primícia, Altíssimo. Vai beber água? Obrigado, Eterno, pela água. Não sabe orar? Fazer a tefilá, a oração? Fale assim: obrigado, Eterno, pela água. Agradeceu, né, irmão Val? Obrigado pelo almoço. A oração foi válida, mas pelo menos você agradeceu, né, irmã Lena? Entende? Todas as premissas, dízimo, premissa, qualquer premissa é do Criador em primeiro lugar. Tá? Você fazendo assim, a prosperidade vem com força, né, irmão Val? Ela vem com força. Aqui ele está dizendo que as tuas premissas, os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Então, as nossas criações, nosso VAV, é a premissa do Criador. Olha o 30, assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas. 7 dias estarão com sua mãe, e ao 8º dia darás. Então, a criança, irmã Tânia, os 7 primeiros dias que ela nasce, ela pertence ao planeta Terra, tá? Ela veio da Terra, ela veio... É um mecanismo que não pode ser apresentado a ninguém. Ela tem que estar ali no leito, no berço. O 8º dia do neném, aí você apresenta ao Altíssimo, a lua, e faz a circuncisão assim dessa criança, se for homem, né? E se for menina, o Pidyon Arraben, né? Vai fazer também ali essa consagração da menina, tá bom? No 8º dia. Não é como as abadias que antes de nascer já está mostrando a ultrassonografia, né, irmão? Nem nasceu e já estão naquela situação, né? 31. E semeeis homens kadoshos, portanto não comereis carne despedaçada no campo, aos cães as lançareis. Aqui, quem sabe ler um pingo é letra, né? Nem vou explicar isso aqui, porque é tão íntimo também, né? Vocês vão refletir no 31. Semeeis homens santos, portanto não comereis carne despedaçada no campo, aos cães as lançareis. Quem sabe ler, um pingo é letra. Agora nós vamos para o capítulo 23. Não admitirás falso rumor, nem apoiarás ao ímpio, para serem testemunha falsa. O Eterno não gosta de fofoca e nem de intrigas. Esse tipo de pessoa não pode ter apoio vigente com você, nem na sua casa, nem em lugar nenhum. É isso que o Eterno está tratando. 2. Não seguirás a multidão para fazer o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. O Eterno não quer que a gente siga multidões, irmã Leda. Tá? O Altíssimo não aceita nós seguirmos a grandeza do mundo, né? Tudo que o mundo faz, a gente vai. Tem Copa amanhã, diz que amanhã tem Copa, né? 2 horas da tarde, nós não assistimos isso, tá? Nós não temos nada contra, só nós não participamos disso. Eu já participei muitos anos, mas já tem aí 10, 2, 3, 4, são 5 Copas que eu não participo mais. Depois que eu comecei a seguir a Torá, de 2010 para cá, eu não assisto Copa mais. Pelo contrário, eu até acho engraçado, porque eu sei que vai perder mesmo, né, irmão? É perda de tempo, né? É perca de tempo. Versículo 3 do capítulo 23 de Shemot. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Não pode haver favorecimento na demanda de uma pessoa que não tem entendimento. Ainda que ela tenha uma demanda, você não pode participar da demanda dessa pessoa, tá?
Não cabe a você ser Bob Esponja, né, irmão Bob? Absorver problema de gregos e troianos, em outras palavras. Porque nas abadias é assim, né? Lá o porteiro é uma esponja, né? Vem um com problema, ele absorve. Vem outro com problema, ele vai ali e absorve. Não tem direção, né, irmão Val? Não há julgamentos, né? Deixa eu ver aqui. Se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, nem sem falta o levarás ao seu dono. Se vires o jumento daquele que te aborrece, deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois se de ajudá-lo, certamente ajudarás a levantá-lo. Não desprezarás o direito do pobre na sua demanda. No caso, o pobre aqui, não podemos desprezar a demanda da pessoa que é pobre de Torá, tá bom? É isso que o Eterno está tratando. Em relação à pessoa que é inconveniente a ti, mas a alma animal dele carece, ainda que ela não fale com você, mas se ela precisar de alguma ajuda, nós temos que fazer o quê, irmão Valdo? Colaborar, ceder, ajudar, estender as mãos. É isso que o Eterno está tratando, tá? 7. De palavras falsas te afastarás e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Em outras palavras, o Eterno não quer que a gente se meta em encrencas, né, irmão Valdo? 8. Também suborno não tomarás, porque o suborno cega os que têm olhos abertos e perverte até as palavras dos justos. Suborno é aquilo que favorece o ego, né? E a alma animal. E isso acontece a todo tempo, na rua, no banco, no trabalho. Sempre haverá suborno. O que é suborno? Aquilo que favorece, aquilo que te dá prazer. Pode ser o que você galga, o que você merece ou precisa. Vai ocorrer várias vezes de você receber esse tipo de suborno para perverter o juízo. Então nós não podemos acatar isso. Tá? Número 9, irmã Tânia. Também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. A gente tratou, né, no último capítulo, a gente não deve oprimir o ger, que é o estrangeiro. Né? A gente já foi oprimido em algumas instâncias, nas abadias, mas não podemos replicar dessa mesma forma. Bom? Bom, aqui a gente está falando do ano do jubileu no 10, que diz: também 6 anos semearás tua terra e recolherás os seus frutos, mas ao 7º ano a dispensarás, deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e do que sobrar como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olivar. Bom, essa é uma lei que é cabível no mundo inteiro, não é só em Israel. Então, se a gente tem algo que traz, né, fartura, a gente no 7º ano, aquele ano inteiro, toda a fartura, se você for fazendeira, né, ou fazendeiro, todos os frutos daquele ano você não pode trazer comércio. Você tem que doar para a população. Incrível, né? É uma ordem do Altíssimo. Goiaba, banana, o que tiver, mamão, guando, feijão, o que tiver, aquele ano inteirinho, você tem que doar todo aquele material, todo aquele fruto, mango, o que tiver, para os pobres. É uma ordem do Criador, tá bom? E no nosso caso, que nós não temos terras de grandeza, né? Significa que nós temos que causar, irmã Tânia, doações de alguma coisa que a gente tem, né? Ou comida ou bebida, para as pessoas pobres, tá? Isso é feito um dia antes do Shabat ou um dia depois. Então nós que somos hebreias, a gente tem que doar alguma coisa, ou dinheiro, ou comida, ou roupa, alguma coisa que você... Uma goiaba que você doar, você cumpriu o mandamento, né, irmão Walter? Não importa o quanto, mas temos que fazer isso sempre.
E aqui a gente tem no versículo 13, 15, a festa dos pães sem fermento também, né, que traz as festas. E aqui agora no final eu vou estar fechando a live por causa do som que interfere e eu estou mexendo com a força maior do universo. O Eterno, ele não acata soma de idolatria no governo dele, entende? E também a gente hoje já falamos bastante, né? Conseguimos compreender. Esse som não pode estar agregado à Torá do Criador, porque quem será cobrado será eu, né, irmão Valdo? Entende? Então a gente vai estar fechando aqui. Só vou ler o versículo 24, versículo 18 do capítulo 24. Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu ao monte, e lá permaneceu por 40 dias e 40 noites. Essa é a porção Estatutos. Espero que vocês se alimentaram. Ela vai para o canal do YouTuber, tá? E o nosso canal no Facebook é Cláudio Messias. E também a página é Jornal Macaé Torá. Estamos lá, tá bom? Um forte abraço a todos. O Eterno abençoe nós nessa semana, né? E obrigado pela presença de todos vocês aqui. Yevareha Adonai Ismereha Yair Adonai Panaveleha Vekuneka Isadonai Panaveleha Veseleha Shalom. Gente, obrigado a todos. Sábado que vem estaremos aqui pela bondade do Altíssimo. Um forte abraço a todos. DDD 11 998 28 9857 é o nosso WhatsApp para maiores informações. Forte abraço a todos. Shalom. Obrigado, irmão Valdo. Obrigado, irmã Leda. Obrigado, irmã Tânia. Obrigado a você que está ouvindo também e você que está aqui na live. Obrigado por tudo. Shalom. Forte abraço.